Bom dia, pessoal. Bom dia, queridos amigos, queridos irmãos. É com muita satisfação e alegria que nós estamos aqui hoje, a convite do pessoal do André Luiz, né, da Keilinha, sendo coordenado pelo nosso amigo Montanha, para a nossa live de hoje, nesse momento em que, por motivos maiores, nós estamos recolhidos em casas, né, em nossos lares, e não podemos nos reunir em nossas casas espíritas ainda, por um bem maior. Então, eu gostaria de pedir a todos que se inscrevessem no canal, tá? Porque as nossas lives vão continuar, as nossas postagens vão continuar. E também gostaria que aqueles que se sentissem à vontade pudessem providenciar uma água para que ela seja fluidificada e no decorrer da semana nós possamos utilizá-la em nossos lares. Eu gostaria, então, de convidar a todos para o início da nossa live, começando pela nossa prece inicial, né? Então, que nesse momento, todos aqueles que se sentirem à vontade, possam serenar os olhos, aproveitar estes momentos de paz e harmonia, nesse clima agradável, nessa manhã, e que possamos começar agradecendo ao nosso Pai Maior, ao Divino Mestre, aos nossos companheiros espirituais, pela dádiva da vida, por mais um despertar, por mais um amanhecer, onde o Pai nos concede a oportunidade de recomeçar. Senhor Deus, Pai de infinita bondade e amor, que neste momento o Senhor possa envolver a cada coração de seus filhos nos dois planos da vida. Que o Evangelho do Divino Mestre possa iluminar as nossas consciências, acalmando assim os nossos sentimentos e pensamentos, mas que, acima de tudo, possa nos encher de alegria, renovar nossas esperanças, assim como o dia renova as oportunidades de recomeçar. Que todos os nossos lares, Senhor, sejam abençoados, sejam envolvidos pelo manto do Divino Mestre, e que essas bênçãos, que o manto do Divino Mestre, que o Evangelho do Cristo sobre a tutela da doutrina espírita possa nos auxiliar em nossos momentos de jornada, de aprendizado, de desenvolvimento, amparando e assistindo a cada um de nós. Esteja conosco, Senhor, em todos os momentos de nossa vida. Que assim seja. Então, pessoal, o tema proposto hoje para reflexão é um tema que todo mundo tem sob controle, que todo mundo tem facilidade de lidar, né? Família. Olha que tema gostoso. Todos nós, nesse momento, reunidos em casa, ao lado de nossos familiares, nossos pais, nossos filhos, nossos amigos. Momento esse que nós não tínhamos há muito tempo, né? Passando muito tempo com os nossos familiares. Momentos que nós perdemos com o passar do tempo. Quando nós olhamos a nossa sociedade atual, para a geração dos nossos antepassados, que ficavam mais reunidos, os filhos mais próximos, os parentes sempre reunidos nos momentos festivos, de aniversários, fins de semana, aqueles momentos até que era festa se reunir para produzir ali uma pamonha, né? Que hoje até isso já não acontece. O Montanha diz que quer pamonha, quem estiver fazendo é para trazer para ele. Essas reuniões não era nem para confeccionar esse alimento, e sim para reunir os familiares, estar sempre presente. E que é um momento em que hoje nós podemos estar mais próximos, né? E acredito que a maioria de nós, que temos os nossos familiares ainda presentes, estão felizes por poder participar mais da vida de cada um de nós. E eu queria começar abordando o tema família, fazendo uma referência ao Livro dos Espíritos, a algumas questões, bem rapidamente. A primeira que fala sobre a encarnação, na 132. Qual que é o propósito da encarnação? Por que Deus nos permite
estar num corpo físico? E lá, resumidamente, diz que o propósito maior é nos fazer progredir, nos fazer evoluir. E, para isso, ele disponibiliza a cada um de nós os meios necessários. E um desses meios é a família, é o lar, é o santuário para o espírito, para que nós possamos estar aqui sob a tutela de irmãos, de semelhantes, que vão nos ajudar nessa evolução. E na questão do capítulo 4, quando ele começa a falar das diversas existências, né, que nós temos, que nós veremos ter ainda, a questão 171, se não for me engano, que ela começa perguntando: aquele que não conseguiu um progresso suficiente em uma determinada encarnação, como é que é feito? E aí eles respondem: é dado a ele uma nova oportunidade. Mas a questão que eu queria abordar é a da justiça da reencarnação. O que quer dizer essa justiça? Que às vezes nós não compreendemos. É importante a gente saber que Deus concede a oportunidade de recomeçar para aqueles que em algum momento da sua jornada não conseguiu completar um processo. Então, de antemão, é importante a gente saber o seguinte: nós não temos ao nosso lado o tempo inteiro só espíritos evoluídos. Nós temos ali espíritos necessitados. E o lar se torna, então, um santuário de evolução. Um santuário em que Deus nos possibilita estar ao lado daqueles que nós temos que reparar e resgatar. E aí entra uma questão complexa. Como assim? Eu tenho que resgatar e reparar, mas nós não podemos ir só por essa linha de pagar ou receber. Nós temos que pensar o seguinte: no berço, no lar, nós temos a oportunidade de nos modificar. Porque nada adianta eu vir para resgatar ou para reparar se eu não me modificar. E para que isso aconteça, nós temos que aproveitar a cada despertar, a cada amanhecer, a oportunidade de recomeçar. Como o Chico dizia, ninguém vai poder voltar no ontem e apagar o que fez de errado. Mas nós podemos, a partir de agora, aproveitar as oportunidades. Até porque o Pai não está muito preocupado com o que nós fizemos. Isso nós vamos ter depois que nos preparar para uma nova oportunidade de voltar para o corpo físico. Mas sim, do que me resta aqui, o que eu vou fazer? Nesse santuário, aonde os filhos, o lar é esse solo fértil, e os pais são os agricultores, os cultivadores, e o resultado disso são os frutos, os filhos, nós temos a oportunidade, através do trabalho, da humildade, da paciência, da perseverança, de olhar para o lado, enxergar naqueles que Deus colocou tão cuidadosamente, com tanto amor e carinho ao nosso lado, oportunidades. E aí, para a gente continuar a nossa reflexão, eu vou lá para o livro Boa Nova. Não sei se todos têm, tá? Do Chico Xavier, do Humberto Campos. E eu fui lá no capítulo 2, em que aborda Jesus e o precursor. Nesse capítulo, nós vamos encontrar as duas mães preocupadas com o futuro de seus filhos, Maria e Isabel, conversando sobre Jesus e João. E Maria explica que estava com o coração apreensivo, que mãe que não fica com o coração apreensivo com o futuro de seus filhos. E aí, às vezes, acaba por cometer excessos com protecionismo, com as escolhas que deveriam ser feitas por ele. As mães e os pais acabam interferindo em suas escolhas. E cada um de nós temos o nosso livre-arbítrio. Cada um de nós fizemos uma programação antes de vir. E, de repente, nós chegamos aqui e outros
que são os responsáveis por nos tutelar, por nos guiar, por nos educar e dar aí uma religião, acaba que muitas das vezes com essa preocupação excessiva, acaba exagerando. E se eu não estiver enganado, no livro Missionários da Luz, de André Luiz, nós vamos encontrar uma mãe que cometeu esses excessos com seu filho e acabou interferindo no processo reencarnatório dele. Ele vem a se tornar padre e, diante da batina, ele comete alguns excessos. E André Luiz encontra ela no plano espiritual desesperada, porque ela precisava de ajuda para auxiliar o seu filho. E aí ela explica a André Luiz que cometeu excessos, interferindo na educação, nas escolhas do seu filho. E aí eu vou fazer uma leitura e nós vamos fazer algumas reflexões em cima dela. Em determinado momento da narrativa de Maria com Isabel, ela diz o seguinte, que após voltar de um evento aonde ela tinha buscado auxílio do Sinédrio, Jesus vem a ter uma conversa com ela e começa da seguinte forma: Mãe, o que queres tu de mim? Mãe, o que vocês querem dos seus filhos? É esse momento da gente refletir. O que nós queremos dos nossos filhos? Aqui ele faz uma referência só às mães, mas nós podemos englobar mães e pais. Tudo bem que as mães estão mais próximas aos filhos, nesse cuidado, nessa educação, enquanto os pais estão buscando o sustento do lar. Mas hoje a nossa sociedade materialista e individualista está perdendo até isso. Onde os pais, incluindo mães e pais, estão relegando a educação, a condução, a missão, como diz lá na questão 582 do Livro dos Espíritos, capítulo 10, paternidade é uma missão? É uma missão. Deus tutela aos pais seus filhos para serem guiados, orientados no caminho do bem. O que nós queremos dos nossos filhos hoje? O que nós estamos esperando deles? Qual que está sendo a nossa postura hoje? Num contexto onde nós relegamos a educação, a orientação moral, e nós vamos ver essa questão da influência moral lá no capítulo 4, se não for me engano, a questão 208, que é responsabilidade do pai e da mãe transmitir aos seus filhos a questão moral no caminho do bem. Então, essa primeira pergunta de Jesus, que sirva para nós pais, o que nós queremos dos nossos filhos. Quando nós pegamos nossa sociedade materialista e individualista, e aí nós podemos dizer que nós somos espíritas materialistas, porque também estamos preocupados se a profissão do nosso filho vai dar dinheiro, esquecendo se vai fazer ele feliz. Nós estamos preocupados qual é a profissão que você vai escolher. Ah, mas isso não dá dinheiro. Você tem que pensar numa profissão. Nós somos espíritas materialistas. Porque nós não estamos buscando a felicidade dele, o bem-estar dele. Nós não estamos preocupados se ao chegar nos 30 anos, nos 25, ele vai estar feliz. Eu vivi uma experiência no meu meio em que o pai decidiu que o filho seria engenheiro civil. No final do processo letivo da faculdade, eu falei, e aí, vai formar? E o filho olhou para ele e falou assim, não é isso que eu quero, não é isso que eu pretendia para a minha vida. Nós estamos dialogando com os nossos filhos ou nós estamos sendo pais impositivos? Definindo para eles que profissões têm que ser profissões de dar dinheiro, esquecendo da felicidade. Que tipo de pessoas nós estamos preparando para futuramente assumir seus compromissos diante da questão 582 do Livro dos Espíritos? Porque eles também serão pais. E eles vão semear aquilo que nós estamos semeando hoje. Sentimentos, pensamentos, ações. É isso que eles vão transmitir para os seus filhos. E aí nós temos que pensar, será que a nossa educação, a nossa condução, a nossa postura
de pais e mães dentro dos nossos lares estão de acordo com os ensinamentos do Cristo? Porque aí nós vamos continuar a leitura. Quem tiver curiosidade, vai pegar esse livro e estudá-lo do início ao fim, que é maravilhoso, não só o capítulo 2. Jesus continua: por acaso não tenho testemunhado a minha comunhão com o Pai que está no céu? Quer dizer, a minha conduta, a minha postura, mãe, não condiz com o que o Pai espera? Qual é a minha postura? E aí vamos refletir. O que nós estamos ensinando para os nossos filhos? Nessa questão religiosa, na visão do Pai Criador, responsável por tudo que nós temos. As ações, atitudes dos nossos filhos condiz com aquilo que o Pai espera de nós? Porque é responsabilidade de pai e mãe transmitir isso aos seus filhos, para que eles possam também continuar semeando esse evangelho do Cristo no santuário doméstico. Continuando. Maria fica surpreendida, né? Porque às vezes a mãe se pega surpresa com a postura do filho e até fala assim, não, esse filho meu não pode ser meu, porque ele está muito além de mim, ele tem uma visão totalmente diferente. E o livro dos Espíritos nos explica isso. Pais podem ter filhos muito mais evoluídos intelectualmente e moralmente do que eles mesmos, principalmente a parte moral. E às vezes nós achamos que nós estamos orientando eles. Eles precisam de orientações, mas também precisam ser amados e amarem. Eles não precisam só de amor, nós temos que dar espaço para eles nos amarem, para eles nos ensinarem, para eles nos conduzirem. Pensa a imagem, Maria e José recebendo Jesus. Você vê Jesus tentando ser melhor do que eles? Você vê Jesus tentando mostrar que tem uma evolução moral muito maior do que eles? Nós vemos relatos de Jesus atropelar as decisões da mãe e do pai, porque aqui ele está levando ela a refletir. Ele não está impondo nada a ela. E vamos continuar nossa leitura. E ela diz o seguinte: tenho cuidado por ti, meu filho. Que é isso que todas as mães e os pais têm. Preocupação com os cuidados do filho. Reconheço que necessitas de um preparo melhor para a vida. E aí nós entramos em duas vertentes, dois paralelos. Nós temos os pais que estão muito preocupados com o futuro dos filhos, mas não estão preocupados em ouvir os filhos. E nós temos os pais que estão preocupados em não deixar os seus filhos saírem de casa. E aí nós vamos encontrar em nosso meio social espíritos na condição de filhos encarnados com 30, 40 anos morando dentro de casa. Vamos pensar. Se o propósito da vida é uma evolução, uma condução, será que eu, como pai ou a mãe, quando faz isso, não está pondo a perder todo um processo reencarnatório? Tutelando o filho ali até a idade adulta, debaixo das suas asas, vamos dizer assim, como se dissesse para ele, o mundo é mau, mamãe e papai é bom. E manter-se eles aqui debaixo. Esquecendo que todos nós temos um período aqui. Se eu estou preocupado com o futuro dele, mas não deixei que ele saísse, que ele experimentasse a vida, que é isso que Jesus, em um determinado momento, faz, ele sai para o mundo com propósito. Todos nós temos um propósito na obra. Está lá na questão 132. Além de nos progredir, o outro propósito é de nos levar num estágio de preparação para poder auxiliar o Criador na sua obra. Aí eu relego meu filho eternamente debaixo das minhas asas, vamos dizer assim, do meu teto, porque eu acho que o mundo é mau, que o mundo é perigoso. Mas e quando eu desencarnar? Como é que ele vai enfrentar as dificuldades da vida? Como é que ele vai lidar com as vicissitudes que a vida lhe apresentar? E aí nós podemos lembrar naquela mãe que relata André Luiz que cometeu excessos com seu filho e põe tudo a perder num processo reencarnatório, por excesso de zelo.
Mas vamos continuar nossa leitura. Mas, aí ele diz o seguinte, reconheço que necessitas ela diz que reconhece que ele necessita de um preparo melhor para a vida, mas, como se estivesse em pleno conhecimento que se passava em seu íntimo, Jesus pondera. Quer dizer, ele já sabia que a mãe sentia aquilo ali, mas ele não critica ela. E ele continua. Mãe, toda preparação útil e generosa no mundo é preciosa. Toda preparação útil, ou seja, toda a sua preocupação, ela é preciosa. Ela é importante. Desde que vá me conduzir no caminho do bem. Desde que não me ponha numa situação de estacionário, esperando que o mundo venha até mim, e não eu busque o aprendizado do mundo. E ele continua. Entretanto, eu já estou com Deus. Quer dizer, ele já agia de acordo com o que Deus espera de nós. Será que nós estamos preparando os nossos filhos para agir de acordo com o Evangelho do Cristo, no dia a dia, nas suas escolhas, nas suas condutas, na sua forma de pensar e agir com os seus semelhantes? Porque não é só amar, nós temos que corrigir, nós temos que ser firmes quando necessários, porque o próprio livro dos Espíritos vai nos dizer que já na tenra idade o pai e a mãe conseguem perceber que seu filho tem uma má índole, mas ele vai fechar os olhos porque é uma criança. Deus dá essa condição débil, e essa resposta está lá na 582, a uma criança, para que facilite a influenciação moral do pai e da mãe, para que ele mude a sua conduta. E aí nós preferimos fechar os olhos. É uma criança, não sabe o que está fazendo. Na visão materialista humana, é uma criança. Mas para nós, que estudamos, que buscamos conhecer um pouquinho da doutrina espírita, é um espírito antigo. No livro Valério, um caso de obsessão, Murilo, filho de Valério, reencontra o seu adversário em um determinado momento e tem uma reação ali. E aí é questionado, poxa, mas ele é uma criança. Ele é um espírito velho no corpo de uma criança. Ele tem a sua evolução moral e intelectual, mas ele também tem as suas viciações, os seus vícios, as suas más inclinações, que todos nós temos. Mas continuando. Meu pai, porém, deseja de nós toda a exemplificação que seja boa, e eu escolherei desse modo a melhor escola, que aí chegou onde eu queria. Continuando. No mesmo dia, embora soubesse das belas promessas que os doutores do templo fizeram na sua presença a seu respeito, Jesus aproximou-se de José e pediu, com humildade, que o admitisse em seus trabalhos. Desde então, como se quisesse ensinar que a melhor escola para Deus é o lar e a do esforço próprio, conclui a palavra materna com singeleza. Ele aperfeiçoa a madeira na oficina, empunha o martelo e enxó, enchendo a casa de bom ânimo com a sua doce alegria. E quem quiser conhecer o restante da leitura, aqui nós vamos ver Jesus nos dando o primeiro ensinamento cristão, a postura, a conduta no lar. Olha o que ela diz, desde então ele enche a casa de alegria. Deus tutela os seus filhos aos cuidados nossos, para que nós possamos amparar-nos mutuamente. Esse é o propósito da reencarnação. Não é só de resgatar e pagar, é mudança, é compreensão. Olhar para o lado e encontrar na esposa, no filho, no cunhado que só aparece nas horas impróprias, na sogra que não te dá sossego, oportunidades de transformação. Porque isso vai necessitar que você ponha em prática o silêncio, a cooperação. Você vai ter que fazer uma revolução íntima para conseguir conviver em harmonia com esses semelhantes que estão no seu contexto familiar por afinidades suas. Cada
parente, cada familiar que nós temos em nosso lar é um espelho de nós mesmos. Aquilo que te incomoda neles é o que você está refletindo e você está enxergando nele. Só que é mais fácil enxergar no seu filho, na sua mulher, no seu cunhado, na sua sogra, no seu parente, os problemas do que em você mesmo. O santuário doméstico possibilita a cada espírito que nele habita amadurecer. Amadurecer. Pega uma semente e fala, olha, isso é uma laranja. Você vai olhar e falar, é uma semente. Pega um espírito criado simples e ignorante lá no seu início, mas que almeja se tornar um espírito elevado, porque espírito de luz todos nós somos. Às vezes ainda não conseguimos fazer com que essa luz resplandeça em nós. Não conseguimos fazer com que as pessoas olhem em nós e vejam por trás dessas máscaras que nós carregamos amor, luz, a centelha divina em cada um de nós. E aí nós compreendemos o porquê da família tão complicada que às vezes nós temos. Porque eu acho que não tem ninguém que tem uma família perfeita. Porque os espíritos perfeitos já estão em outra esfera. Os espíritos que se reúnem no contexto familiar são espíritos que precisam se ajudar, se cooperar, amparar um ao outro para conseguir atravessar esse deserto. Que nós podemos fazer uma referência de Moisés. Liberta o seu povo. Vai para o deserto. Está tudo lindo, maravilhoso, seus inimigos já foram derrotados. Então, Deus vem até ele e fala para ele que ele tem que ir para o deserto. Ele fala, mas por que eu não posso ficar aqui? Está tudo lindo, maravilhoso, o lar é uma maravilha, meu pai me dá tudo, minha mãe me dá tudo. Para conviver com as dificuldades. Mas para isso eu tenho que me preparar aqui, com a família. Então, Moisés é chamado a conviver com a sua família no deserto, na vida, vai enfrentar no dia a dia as dificuldades, as imperfeições, as más inclinações de cada semelhante seu ali, familiar. Porque no nosso lar é onde nós nos preparamos para ir para o mundo. Do que adianta eu querer levantar cedo, domingo, e fazer uma sopa, e evangelizar, e fazer isso e aquilo, se eu não consigo fazer isso dentro de casa? Aqui é o primeiro ensinamento cristão. O meu lar. Por que passar uma vida inteira de conflitos familiares, aonde um não perdoa o outro, aonde um não aceita as imperfeições do outro, aonde um quer se impor sobre o outro, aonde o filho quer ser tirano, aonde o pai às vezes liga para você e fala, olha, eu vou abandonar o fulano porque eu já não aguento mais. Calma aí, quando Deus te chama as responsabilidades, você quer fugir a ela? Na condição de pai e mãe? E na condição de filho? Olha para o lado. Você só está aqui porque sua mãe e seu pai concordaram. Imagina se Maria, no meio do processo, chega para José e fala assim, ó, não quero. Nós não teríamos o evangelho, que é o Cristo. E é isso que o Cristo espera de cada um de nós. É isso que ele veio nos dizer que o Pai espera, que nós possamos edificar dentro do lar o seu evangelho. Que nós possamos nos preparar aqui, esse porto seguro que prepara o nosso barquinho para enfrentar as tormentas do mar da vida. Vamos aproveitar esse momento de dificuldades que, olhando numa questão social, nós estamos enfrentando e olhar para o lado. Aquela conversa que eu nunca tive com meu pai, com meu filho, vamos ter. É o momento de pedir perdão, de procurar reaproximar. Foi necessário tudo isso para que nós pudéssemos passar a almoçar juntos, a jantar juntos, a nos reunirmos com Cristo em nosso lar. E aí vem a pergunta, será que nós estamos nos reunindo com Cristo em nossos lares? Será que o lugar dele está reservado ali? Será que nós estamos tirando um tempinho do nosso dia para ter um diálogo com Cristo?
através do que ele nos deixou, fazendo uma leitura edificante, ouvindo os problemas que a esposa teve no trabalho, ouvindo, não criticando, ouvindo seus filhos, como foi a escola, o que você fez hoje. Outro dia, eu conversando com uma pessoa que eu estou admirando muito na questão de pai, ele pintou o muro da casa dele com o alfabeto, com os números, fez uma amarelinha no chão com os números, com as letras, porque a menininha de 4 anos não está podendo ir para a escola, como muitas. Ontem eu estive lá, ele fez tipo um negócio de peão para ela poder girar e achar os corações, as frutas, os números. Gente, é isso que o Cristo quer. Aí ele me contou que pega tudo aquilo depois que ela aprende e doa para a priminha dela que tem a mesma idade quase. E aí ele pergunta para ela no dia: seu pai e sua mãe brincou com você? Tanto que uma sabe ler e escrever com 4 anos e a outra não. Será que ele está conseguindo pôr em prática isso que nós estamos falando? O santuário doméstico? Será que ele está conseguindo pôr em prática a missão que ele assumiu na condição de pai? Eu acho incrível. Ele faz alguns vídeos, posta, ele vai falando e ela vai fazendo. É uma coisa incrível. E que está nos faltando. Nós estamos pegando e relegando isso a outros. Com a tecnologia de hoje, que é a minha área, o que eu vejo de pais colocando, por exemplo, câmeras com áudio, que eles podem escutar o local e, ao mesmo tempo, falar com a babá, com a cuidadora, porque eles podem ficar mais tempo fora, trabalho, pode chegar tarde, porque eles acompanham a distância e qualquer coisa eles falam, eles estão vendo se não está acontecendo nada de errado. Mas quem é que está tendo o papel, a missão de pai e mãe? Aonde vocês estão? Porque não é dada aquela pessoa que foi contratada, que é paga para dar amor, respeito, para ensinar o caminho do bem, para cooperar, aquele espírito que reencarna na sua família com o propósito de se reconciliar com vocês, de reconciliar conosco. Aí vocês devem estar pensando, cara, esse cara tem uma família top. Não. A minha convivência com meu filho foi até os 4 anos. E isso pesa muito para mim hoje. Porque teve um afastamento. E eu sei que eu vou ter responsabilidades futuras. Mas nem por isso eu vou pegar um chicote e ficar me chicoteando. Eu tenho que procurar fazer diferente. Tenho que procurar aproximar mais dele. Porque nós nunca sabemos o dia de amanhã. E como Jesus mesmo nos disse, para a gente ir encerrando, reconcilia com teu inimigo enquanto caminha com ele. Ah, eu não tenho inimigo. Deus nos deu o véu do esquecimento, a docilidade da criança, para que nós pudéssemos ter facilidade de cultivar essa semente do perdão, da caridade, do amor, porque aqueles que estão dentro dos nossos lares não são só espíritos elevados. Na maioria das vezes, são espíritos que necessitam da convivência material, do dia a dia da família, para se tornarem melhores, ou para nos auxiliar a tornar melhor. Mas não vamos fazer isso só nesse momento de recolhimento, não. Vamos passar a ter mais tempo, a mais diálogo, a mais convivência com os nossos familiares. Tem a oportunidade de reunir, que seja fazer um bolinho de milho, uma pamonha que o Montanha diz que quer, que quem fizer para trazer para ele. Um bate-papo, um café, um pão de queijo. A minha avó, outro dia, eu fui visitar ela, mesmo com todo o medo que a gente está tendo, por causa da idade. Cheguei lá, ela estava com uma panela enorme de pão de queijo. Você vê que, para ela, a contrariedade é se eu não comer. Eu não sei se vocês já observaram que, às vezes, a mãe é a última a pôr alimento, porque ela quer ver todo mundo se alimentando. E o que nós vemos hoje? Todo mundo se alimentando fora, não tenho tempo para isso, não tenho tempo para aquilo. Nós não vamos levar nada para o outro lado, a não ser essa transformação moral nossa. E se não fizermos,
vamos ter que aguardar a oportunidade de reencarnar de novo e buscar compreender o que é o propósito da reencarnação diante da justiça divina. Nos dá a oportunidade de dar um salto a mais e, nesse salto a mais, ajudar aqueles que estão sobre o nosso teto. Então, que nós possamos refletir sobre a leitura que nós fizemos do Boa Nova, da escolha de Jesus, de buscar o lar para nos dar o primeiro ensinamento cristão. E que possamos começar a partir de hoje essa transformação, essa busca de reaproximação com aqueles que Deus colocou no nosso convívio. Muito obrigado a todos. E, para a gente encerrar, eu gostaria de fazer a oração final, e nesse processo da oração, nós vamos pedir para fluidificar a água que todos nós preparamos, ok? Obrigado a todos, espero que eu possa ter, pelo menos, confundido mais a cabeça de vocês. Então, vamos à nossa oração final. Convido a todos para serenar os olhos, elevando o pensamento a Deus, ao Divino Mestre, que nesse momento está ao nosso lado, nos assistindo, nos amparando, agradecendo a eles pela família que concedeu a cada um de nós, pela oportunidade da reencarnação, pela oportunidade do santuário do lar, do nosso corpo físico, pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelos nossos irmãos, por aqueles que nos acompanham. Por mais dificuldades que tenhamos, obrigado, Senhor, mas nos auxiliai a compreender neles a tua luz, o teu amor. Olhar para eles com mais respeito, com mais consideração e agradecer, porque graças aos nossos pais, às nossas mães, nós recebemos a oportunidade da vida física. E obrigado por aqueles que tutelastes a cada um de nós, que hoje também estamos na condição de pais. Auxilia-nos, Senhor, na condução daqueles que foram nossos pais ou que são, e na condução daqueles que estão como filhos, que o Divino Mestre possa nos auxiliar a compreender a importância da nossa família, a oportunidade que estamos tendo de nos preparar dentro do nosso lar para poder sair e ajudar o nosso Pai na sua obra, para poder acolher aqueles que necessitam da palavra, do Evangelho do Cristo, para poder levar para fora os ensinamentos da família. Que o Divino Mestre, ao lado de seus trabalhadores espirituais, possam trazer paz e harmonia aos nossos lares, possam nos dar sabedoria para acolher aqueles que estão chegando com muito amor e respeito. Que apesar das nossas divergências, das nossas dificuldades, lembremos sempre que o Pai confia a nós, os seus filhos, para que nós possamos encaminhá-los na vida com os ensinamentos do Cristo, e para que eles no futuro possam receber os seus filhos e assim ajudá-los nesse processo de evolução, de desenvolvimento, de compreensão. Aonde estiverem os nossos pais, nos dois planos da vida, as nossas mães, os nossos filhos, que eles possam nesse momento receber todo o amor do nosso Criador e do Divino Mestre. Derrame sobre as águas, Senhor, os remédios necessários para o nosso corpo físico, mas também para o nosso espírito. Que esse remédio possa reorganizar as nossas energias, mas, acima de tudo, fortalecer a nossa fé e a nossa confiança para o porvir do amanhã. Obrigado, Senhor. Esteja conosco, hoje e sempre, que assim seja. Obrigado a todos, um bom domingo e até a próxima.